Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, vamos dar prosseguimento aos destaques recentes relacionados a novos espaços museológicos na cidade de São Paulo? Simone e ouvintes da Rádio USP. Sim, vamos sim tratar de novos espaços museológicos aqui em São Paulo. Mas antes de mais nada, preciso comentar que continuamos a viver em alerta. Desta vez, destaca-se a discussão do marco temporal para a demarcação das terras indígenas que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema avalia uma ação envolvendo uma terra indígena em Santa Catarina, mas a decisão terá repercussão em todos os processos do tipo no país. O marco temporal é uma das principais ameaças que existem hoje contra os povos indígenas do Brasil. Por meio dela, a bancada ruralista no Congresso Nacional e os setores conservadores ligados principalmente ao agronegócio querem estabelecer uma data a partir de quando um determinado território pode ou não ser considerado terra indígena. Isso reforça e evidencia o fato do nosso país viver uma guerra cultural, como também identitária. Para entender com mais propriedade e profundidade o que está em jogo nessa guerra, destaco nessa minha coluna importantes acontecimentos na cena cultural da cidade que se configuram pela perspectiva dos povos originários. Quais seriam esses acontecimentos? Um dos que gostaria de comentar passou como um raio recentemente aqui em São Paulo, que foi a versão indígena contemporânea da ópera de Carlos Gomes, elaborada pelo filósofo Ailton Krenak, encenada no Teatro Municipal da cidade. Esta tem importância histórica como o show que o rapper, escritor e pensador contemporâneo Emicida realizou no mesmo teatro em 2019. Certamente essa montagem necessita de mais atenção e não será agora que isso acontecerá, pois entendo que uma outra proposição precisa ocupar nosso espaço agora, pois estamos tratando nas últimas colunas de novos espaços museológicos em São Paulo. Já falamos da Pina contemporânea e da reabertura do Museu do Ipiranga. Chega a vez do Museu das Culturas Indígenas, que em breve completa 1 ano de vida e que terá agora, no próximo sábado, dia 3, abertura de novas exposições. Mas antes de falar sobre esse novo dispositivo cultural da cidade, menciono brevemente que existem exposições na cidade que valem a pena serem vistas e que promovem o protagonismo indígena, como no MASP, com as exposições Carmésia Emiliano, A Árvore da Vida, centrada na impressionante produção desta artista da etnia Runicuim, e a exposição do coletivo Macu, movimento também de artistas Runicuim, fundado em 2013. Já na Pina, como parte do projeto Octógono de Arte Contemporânea, destaco a intervenção do artista Denilson Baniwa, Escola Panapaná. É uma construção de 3 pavimentos cujo interior acolherá aulas de línguas e culturas indígenas. Localizado no bairro da Barra Funda, em São Paulo, e inaugurado em junho de 2022, o Museu das Culturas Indígenas é um dos mais novos equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado. Este dispositivo, de fato, traz boas novidades para a cena cultural. Em seu nascedouro, esteve muito atrelado ao jogo político relacionado às últimas eleições presidenciais e para o governo do Estado. Isso diminuiu significativamente o seu impacto imediato e inicial. Esse espaço, diferentemente de um museu, opera muito mais como uma interface cultural, que promove um acontecimento intercultural. É também uma interface, pois promove uma gestão compartilhada entre poder público, a Secretaria, uma OS, Organização Social, no caso a Campo Portinari, e pelo Instituto Maracá, associação sem fins lucrativos que tem como finalidade a proteção, difusão e valorização do patrimônio cultural indígena. Ao visitar este museu, entre aspas, somos recebidos por indígenas de diferentes etnias que nos guiam nessas novas dimensões cosmogônicas e civilizatórias. Faz toda a diferença. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Martin Grossmann. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.